não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos lá para lá, né? Vamos lá. Nós estamos então falando sobre, bota o banner aí, procurai a paz da cidade. Então abra lá em Jeremias 29 para a gente ver o texto, ficar gravado no nosso coração. Jeremias capítulo 29, vamos ler a partir do versículo 5. Depois nós vamos entrar na palavra de hoje. Esse é o texto de onde nós estamos retirando todas as reflexões, as mensagens desses domingos. Nós temos conversado sobre ele, mas a gente depois vai mudar alguns textos aqui. Hoje a gente vai ler um pouquinho mais de Bíblia, amém? Então fica muito atento aí. Fala para o teu irmão, agora eu não quero papo contigo não. Fala, agora não tem papo contigo não. Amém? Isso aí, isso é amor, hein? Ó, puro amor, cheio de amor, não quero mais papo contigo. Vamos lá, Jeremias 29, capítulo 29, versículo 5. Quantos acharam? Digam, achei. Então vamos lá, edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai também tomai, melhor dizendo aqui, mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade. Vamos repetir isso comigo? Vamos lá. Procurai a paz da cidade. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos. E orai, diga, orai. Fala para o teu irmão, temos que orar pela nossa cidade. Pergunta para ele, você está orando pela tua cidade? Lembrando que a cidade é a nossa igreja, a cidade é a nossa família, a cidade é a nossa vizinhança, a cidade é nosso município, a cidade é a Câmara dos Vereadores, a cidade é o Brasil, a cidade é o Rio de Janeiro, tá? Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia eu vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando. Por isso que aí, Deus é projetista, né, mano? Olha aí. Bem sei os planos que estou projetando. Deus é projetista, hein? Para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Fala para o teu irmão, você tem um futuro garantido nas mãos do Eterno. Fala para ele, teu futuro está garantido nas mãos do Eterno. Versículo 12, então me invocareis, ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Só até aí, feche seus olhos, inclina a sua cabeça, vamos orar. Pai, nos dá entendimento da tua palavra. Pai, derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Ó Deus, que a tua palavra possa não apenas vir no nosso intelecto, mas possamos sentir, Deus, a tua palavra no nosso espírito. Pai, que nessa noite a tua palavra possa, Senhor, nos antenar, nos ligar à tua vontade, Senhor.
que possamos captar as ondas do Teu amor, as ondas da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, que eu possa ser Teu porta-voz, ó Deus, que o Teu Espírito fale e aqueles que estão aqui possam ouvir o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, querido. Procurai a paz da cidade. Essa noite eu quero falar sobre, olha só, a intervenção política de Deus. Deus é político. Aí pronto, escandalizei, já começando a palavra escandalizando. Porque quando a gente já fala de política, já não aguento mais o carro passando, mano, na minha porta. Amém? Quem aguenta? Quem aguenta? Eu amo, pastor. Eu amo as eleições. Como eu gosto daqueles carros, sabe? Na calçada. Quanto não rolou, né, para fazer essa música, né? Quanto não rolou? Eu não aguento, mas tá fazendo prova na faculdade, o silêncio, passa o carro. Pesa, a cabeça. Aí volta o carro, pezão. Cara, ele passou umas 10 vezes. Teve uma hora que os alunos olharam assim, ó, caraca, eu dou meu pé desse cara. Ninguém aguenta mais a política. Essa política eleitoral, a época de eleição é brava mesmo, mas não tem jeito, somos uma democracia e a gente tem que respeitar um período que, apesar de chato, é de suma relevância para nós. Mas eu quero mostrar nessa noite, de forma simples, sem entrar em muitos detalhes, mas as intervenções, pelo menos 3 intervenções de Deus na política nacional, na política para beneficiar o seu povo, mas muito mais do que beneficiar o seu povo, para cumprimento do propósito dele. Porque o Senhor, sim, Ele é Rei de Reis, amém? Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor dos senhores, glória a Deus. Ele é que tem o reino dele, o reino é dele. Então eu queria que você entendesse, amado, em primeiro lugar, que Deus é a autoridade máxima sobre rei e sobre reinos. Fala para o teu irmão, Deus é a autoridade máxima. Autoridade máxima. E é Ele que investe homens e mulheres com a sua autoridade. Ele é que investe. A investidura vem dele, apesar das falhas, das limitações humanas. É Deus mesmo. Não entendo a mente de Deus como Deus pode investir da sua autoridade, de um Deus santo, justo, reto, mas Deus achou, entendeu que ele devia investir da sua autoridade sobre homens e sobre mulheres, para que eles governem sobre o povo. E a Bíblia vai dizer que quando o ímpio governa, o povo geme. Amém? Você pode dizer isso comigo? Quando o ímpio governa, o povo geme. Como tem ímpio governando, hein, irmão? Sim ou não? Tem ímpio governando e fazendo a galera gemer. Agora, a Bíblia também diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, tanto o ímpio quanto os justos estão investidos na autoridade do Senhor. Por isso a Bíblia nos convoca, Paulo orientando a Timóteo, Pedro orientando a igreja, olha, para nós orarmos pelas autoridades, para nós orarmos pelos reis, pelos governantes e por aqueles a quem eles designam como autoridade que os representam. Essa é política, que revela autoridade sobre a nação para administrar, não autoridade para coagir, mas uma autoridade que está no coração de Deus para governar em favor do povo. Então Deus é a autoridade máxima e a política faz parte da administração da vida humana. Gostei do que o Sidão orou aqui, frase de Platão que escreveu um livro importantíssimo, né? Um livro que, se a gente quer começar a entender um pouquinho mais de política, a gente precisa ler um pouquinho de Platão. Mas ele falou uma frase aqui, qual foi a frase? E o mal de quem não gosta de política é ser governado. O mal de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta de política. Mas esse acaba sendo o mal da maioria de nós. Platão era profeta? Sim ou não? Tem primeiro capítulo de Platão, segundo capítulo. Platão era um discípulo de Jesus? Era? Não, Platão era um sábio, era alguém, um filósofo de Atenas, mas que percebeu essas coisas.
O mal daqueles que não gostam de política é que acabam permitindo que quem gosta governe sobre nós. Isso é uma história muito repetida. Se você for ver lá no livro de Juízes, se eu não me engano, eu não estou bem lembrado, eu não vou tentar porque está gravando, você procura lá, mesmo, você dá teu jeito lá no livro de Juízes, tá bom? Tem um capítulo lá que fala da parábola de Jotão, que fala que algumas árvores foram chamadas para governar. Foi chamada a videira, foi chamada a oliveira, mas sabe quem disse: eis-me aqui, eu quero governar? O espinheiro. E o espinheiro governou sobre todos. Aí eu digo a você: espinheiro dá sombra, espinheiro só fere. Mas ele que queria ser o político que governava sobre o povo. Mas a videira, a oliveira, a videira que dá uva, que dá alegria, disse: oh não, eu sou muito santo, aleluia, eu sou do Senhor. A oliveira que dava azeite, que curava, não, eu sou cheio da unção, aleluia. Aí então quem vai? Sobrou eu, o espinheiro. Então vai você mesmo, o espinheiro, e governa sobre o povo. Agora, o espinheiro vai ferir o povo, e o espinheiro vai deixar o sol bater na careca do povo, porque ele não dá sombra. Amém, Tadeu? Glória a Deus. Então a Bíblia é cheia dessas histórias, e eu não consigo entender que demônio é esse que cega o crente para dizer: política do diabo, pastor. Não é nada. Então abra sua Bíblia lá para a gente começar. Nós queremos falar sobre a intervenção de Deus na administração política de determinada nação, ou da história humana. Foi Deus que mandou o povo dele para a Babilônia e disse: olha, orai pela paz da cidade, buscai a paz da cidade, edifiquem casas aí, façam sociedade, se organizem. O que Deus está dizendo: se organizem em sociedade aí, administrem, se envolva com os problemas da cidade, da Babilônia, do lugar da hostilidade contra o meu nome. Mas eu quero que vocês procurem a paz, estabeleçam a paz, porque vocês têm a minha palavra. Eu é que estou enviando vocês. Sabe por quê? Porque se vocês alcançarem a paz da Babilônia, vocês vão viver em paz nela. Isso chama para nós de responsabilidade. Nós vimos aqui nos domingos anteriores. Mas abra sua Bíblia lá, a gente começar em Daniel 2, Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 23. Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 23. Daniel 2, 20 ao 23. Vou começar aqui com uma expressão, uma oração de Daniel, e ele traz algo muito importante. Ele percebe Deus numa posição. Olha só, quantos acharam? Digam amém. Amém. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Olha só, amado, em primeiro lugar, são dele a sabedoria e a força. Glória a Deus. E ele dá o que ele quiser. É dele. Versículo 21. Ele muda os tempos e as estações. Ele tem autoridade para mudar os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece os reis, porque ele é rei sobre toda a terra. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graça e louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Amém? Então essa aqui, para quem só uma rápida, Nabucodonosor teve um sonho, sonhou com uma estátua, estava atormentado, nenhum sábio da Babilônia sabia interpretar, e aí ele baixou um decreto: mata todos os sábios, macumbeiro todo, vai que vai, ninguém consegue, e não pode mais macumbeiro, agora é religião afrodescendente. Amém?
Vamos lá. Então, mata todo mundo porque ninguém consegue interpretar meu sonho. Aí Deus levanta Daniel. Deus dá sabedoria a Daniel. Deus dá revelação a Daniel. Daniel é um servo de Deus, Deus dá a ele. E aí, irmão, Daniel, quando tem a interpretação, faz essa oração linda, tem essa revelação. Eu acredito que Daniel está vendo o seguinte: caramba, Deus é esse que estabeleceu Nabucodonosor. É Deus que estabelece reis. É Deus que tira os reis. Ele está vendo na estátua, que aí depois a leitura mais à frente, ele está vendo na estátua que os reis seriam estabelecidos, os impérios seriam estabelecidos, e Deus mesmo faria com que outros impérios fizessem aqueles caírem e se estabelecessem, até que viria o último rei, que é o Senhor dos Senhores, Deus deu uma janela profética, uma visão a Daniel do futuro da humanidade inteiro. Aleluia. Ele está, meu Deus, Ele é Deus que levanta os reis e os faz cair. Ele é o Deus que levantou Nabucodonosor, e é o Deus que trouxe todo o seu povo para cá, e cá estou eu, profeta dentro do palácio. Isso é político ou não, amado? O problema nosso é que a gente acha que política tem que fazer parte de um partido. Política tem que ser, política tem que ser do PT. Para ser político tem que ser da rede. Para ser política tem que ser PSDB, aí é político. Para ser político tem que ser política, falar com todo mundo. Quem já viu aquele vídeo do Adnei? O vídeo do Adnei é o melhor que tem. Ele imitando o político, como o político faz, né? Faz de tudo. Uma beleza, uma beleza. Político em época de eleição anda nas calçadas. Depois que eles entram, andam em carros com vidro fumê ou de helicópteros. Amém, irmão? Esse é o nosso político brasileiro, que dá raiva na gente. A gente diz que é política do diabo. Mas a referência é a palavra de Deus para a nossa vida. Glória a Deus? Glória. Então olha só. Então, amado, primeira coisa, nós a partir desse texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 45, versículo 1 ao 11, que nós vamos ler. Uma intervenção de Deus para prover o seu povo. Gênesis 45, versículo 1 ao 11. Gênesis, uma história muito linda, conhecida. Talvez você viu a novelinha da Record, né? Mas guardadas proporções e distorções bíblicas, mas ali sai mais ou menos no caldo todo, dá para entender alguma coisa. Ó, querido, presta atenção, não é porque a novelinha bíblica da Record é de uma igreja evangélica que esteja perfeitamente conforme a Bíblia. Fala para o teu irmão aí, olha, confira a novela na Bíblia, meu irmão. Aleluia. Vai embarcando nesse negócio não, hein? Um dia eu parei para ver, mano, Davi, e eu fiquei assim, ó. Olhei pro lado, minha esposa do lado, era a Betseba tomando banho nua. Uma atriz bonita. Quem viu? Quem viu? Revela agora, em nome de Jesus. Você viu? Deu uma emoção, que era bíblico. Meu Deus, Betseba. Davi, Davi. Davi não é mole não, hein? Aí pergunto a você qual a diferença dessa novela da maneira como ela foi projetada para uma novela global. E é pior porque ela vem com uma capa de piedade que é bíblica. Amém? Então, muito cuidado. Vamos lá. Versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Olha o tamanho do choro de José. Aquilo devia estar na garganta, né? Quem conhece a história sabe, né? Traído pelos seus irmãos, sofreu injustiça o tempo inteiro. E aqui está José, braço direito, com o anel de Faraó no dedo.
A caneta de José, amigo, era desse tamanho, era muita autoridade. Mas ele estava ali com a história da família, ó. Sabe aquela coisa que você de repente já prosperou, mas só Deus sabe a vida que você teve e como você conseguiu. E as pessoas que disseram para você que tu era bobão, que tu não ia conseguir, que você é um sonhador, quem é você? Ele pensa que ele é quem? Ela pensa que ela é quem, né? Às vezes até parente, irmão, família, tio, tia, esposo, esposa. E aquilo fica aqui. Então olha o choro saindo dele. Anteriormente ele estava meio de vingança. Chama lá o pai, chama lá os irmãos, deixa aqui. Querendo, né, mostrar que é o cara, né? Meio que dando a vingança. Mas vamos lá. Agora ele está aqui, chora alto. Disse então José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem, olha aí queridos, vendestes para o Egito. Agora pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, porque por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim disse teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás por perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda havia 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Percebam, Deus moveu José como provisão política para socorrer o povo da sua aliança, os filhos de Abraão. Deus olhando lá na frente, esse cara aqui é bobão, ele é bocudo, ele fala o sonho para todo mundo, eu vou me aproveitar dessa fragilidade dele. Isso parece com a tua história? Quantos bobão que tem que eu falo demais, meu problema é com isso, muito sincero, quem tem aqui, ó? Cuidado que Deus pode usar você e levar você para o Egito, mas é para ser governador, né? Mas era a característica dele. E Deus sabia que tinha uns irmãos invejosos, os irmãos bobão, inseguros existencialmente, os caras autoritários. Quem ele pensa que era? Quando viu José andando com aquele presente bonito, o apóstolo Ezequiel teve a revelação do presente. O que ele ganhou? Aquela túnica. A revelação é que a túnica era uma camisa da Umbro, branca, uma faixa e com uma cruz de malta que já apontava para o cordeiro lá antes. E os irmãos eram tudo flamenguistas. Os irmãos eram tudo flamenguistas. Você está entendendo? Está entendendo? Não tem problema, era o governador. Mas era ele. Foi ele que proveu. Desculpa. Deus usou o mais fraco. Não é assim que a Bíblia diz, ó? Os últimos serão os primeiros. Deus fez as coisas fracas para confundir as fortes. Não é isso? Por isso que eu digo que é vascaíno mesmo. Vamos lá. Então você vê Deus intervindo na história humana, intervindo com provisão. Olha, já haviam 2 anos. Você imagina como é que estava o gadinho de Jacó? As
fotos do Ceará, né, do Nordeste, Ceará no Nordeste, né, na seca do Nordeste, como é que ficam os gadinhos no chão? A gente vê ter uns gadinhos assim, então estava acabando a riqueza. Naquela época, se a Receita Federal batesse lá, ia olhar para onde? Os gados, ó, a riqueza dele. A riqueza da família era aquela ali. Então vem para cá, pai, porque Deus já via, não foram vocês que me enviaram. A visão humana viu o homem extraindo, mas José foi tão transformado e amadurecido que não viu mais homens, mas viu a mão de Deus usando o homem. Fala para o teu irmão, Deus não erra no erro dos homens. Deus não erra. Você pode até sofrer injustiça, mas se você é fiel ao Senhor, meu irmão, você vai ser a provisão de Deus para a sua família, para a sua cidade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus é o Senhor. E aí ele levanta também e faz uma intervenção na história. Eu só escolhi 3 momentos, tem muitos, para a gente refletir nesse domingo. Ele levanta um restaurador para o seu povo. Alguém que ele ia usar para restaurar a família, alguém que ele ia usar para restaurar a parentela, alguém que ele ia usar como líder para restaurar um ministério, uma comunidade de fé. Como tem poucos que queriam, dizem até assim, eis-me aqui, Senhor. Mas na hora que vê o preço a pagar, é mais fácil ser independente e fazer do jeito que eu quero. Obedecer a Deus, irmão, é pegar a cruz e seguir. Amém? E é dia a dia a sua cruz. Todos os dias pegando a cruz. Ou seja, o que é a cruz? Cruz aponta para a minha vontade morta, a minha vontade submetida à vontade de Deus. Cruz me lembra Jesus dizendo: Pai, se for possível, olha a vontade de Jesus revelada, passe de mim esse cálice. Ele está falando do cálice da morte, ele está falando da cruz que ele iria enfrentar, ele está falando da via cruz, do sofrimento, do esculacho da religião e do esculacho dos políticos da época, e do povo que escolheu a ele, o justo, e liberando o injusto. Toda essa carga ele disse: Pai, se for possível, olha a vontade dele, passa de mim esse cálice, contanto que não seja como eu, mas como tu. A congruência e a incongruência, o choque de vontade vai acontecer sempre na nossa vida, mas homens e mulheres fiéis, leais ao Senhor, obedientes à palavra, vai sempre imitar o mestre dizendo: Senhor, eu até quero e gostaria de ser livre, mas que seja feito antes de tudo a tua vontade em detrimento à minha. Mas como não vemos mais crentes machos assim hoje? Crentes não se vinculam, não se enraizam mais nas igrejas. E está na hora de nós enraizarmos a nossa família no local, amado, e suportarmos todas as tempestades daquela localidade. Senão os nossos filhos vão sofrer, gente. Quem vai sofrer são os nossos filhos. Conversava com o Coelho, né? Marcelo Coelho, Marcelo Coelhão. E ele falou uma coisa muito interessante: pastor, nós vivemos dos cânticos, nós vivemos uma geração que cantou mais a palavra, uma geração que cantou mais os hinos, uma geração que cantou canções como essa: Jesus Cristo é o motivo da minha casa. E aí a gente viu, os nossos filhos não viram, porque essa geração, as suas canções, você percebe que Jesus não é o tema principal. O tema principal é antropocêntrico, é o homem, é a vontade do homem, é o desejo do homem. Não estou criticando a pessoa, mas o panorama geracional. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Nada contra, e não tem problema de cantarmos, mas só para a gente perceber o movimento
do que a igreja vai cantando, vai aos pouquinhos, de maneira sorrateira, devagar, colocando a gente mais no trono e tirando Jesus, colocando até ele do lado. Mas quem senta no trono da nossa vida, no governo da nossa vida, somos eu e você. É um antropocentrismo na nossa igreja, porque o centro é a vontade humana, é o desejo humano, é o anseio humano, e fazemos Deus o garçom, fazemos Deus o servo desse Deus aqui. Amém, amado? Como estão entendendo isso? Amém. Seja o Senhor adorado, seja o Senhor louvado, seja o Senhor exaltado, seja Ele o centro. Queridos, domingo passado eu posso ter até escandalizado alguns irmãos aqui, quando eu falei assim: eu estou preparando você para sofrer, eu estou preparando você para passar o perrengue, eu estou preparando você, amado, para o pior. Talvez eu tenha até perdido gente. Talvez gente saiu daqui, meu Deus do céu, eu acho que maluco, arrogante, metido. Se for homem que falou assim, eu já fico na dúvida, né? Mas está muito difícil. Às vezes a gente se sente pregando contra um grande rio, fazendo cafuné no povo o tempo inteiro. Haverá um tempo de dificuldade na tua vida que, se você não estiver preparado, você vai sucumbir à fé. Porque se você não tiver ser curado, ser tudo fera, tudo bom, ganhar todas, na hora que você perder, você não tem estrutura. Estamos falando de José aqui. Acabamos de falar de José. Olha para a vida de José, um homem temente a Deus, leal a Deus. Olha o que ele passou para chegar lá na frente, ter estrutura para governar a sua família. E aí o que nós fazemos? Temos um primeiro problema na igreja de relacionamento. Por exemplo, na igreja, deixamos a igreja. Pronto. E aí eu não vou percebendo que eu estou levando a minha família junto, que eu estou modelando os meus filhos com esse movimento. Isso é no trabalho, isso é no casamento. Gente que passa dificuldade de casamento, deixa eu falar uma coisa para vocês: incompatibilidade de gêneros não autoriza, a Bíblia não autoriza a incompatibilidade de gêneros a você divorciar. Isso é mundo. Isso é cultura ocidental capitalista, do descartável. Não estou me dando bem com você. Fala para o teu irmão. Vamos fazer diferente. Os casais falam um para o outro, e quem não é casado fala de outra maneira. Mas os casais falam assim: tem que me aturar até a morte. O solteiro diga assim: é mesmo, o couro come, fala, o couro come. Só existem duas razões que a Bíblia autoriza, abre uma brecha bíblica, duas, que o casamento ele pode se diluir, apesar de ter o perdão como recuperação. Apesar das duas brechas, há o perdão. As duas razões, uma é abandono de lar, a segunda é traição, adultério. Mas tanto o abandono de lar quanto o adultério ainda tem o recurso do perdão. Ah, mas pastor, já perdoei uma, já perdoei duas, já perdoei três. Eu não sou bobão, eu não sou bobona, eu não aguento mais. Ah, a Bíblia diz que é 70 vezes 7 ao dia, né? Dá uma calculadora para esse povo. E se você está aqui, eu entendo que você veio aqui ouvir a Bíblia, né? Então eu vou pregar a Bíblia para você. Glória a Deus. Meu irmão, não tem jeito, cara. Crente é um cara de outro mundo. Crente é um cara de outro mundo. A gente sabe a diferença. Aí fora você vê como é que é a rapaziada, como é que está a mulherada, não é verdade? Mulheres, como é que está a mulherada aí fora? Está triste. Misericórdia. Está triste. Mas a mulher de Deus é uma mulher fiel ao casamento, amém? É uma mulher que tem um coração liberal para perdoar, generoso.
é uma mulher de oração. Amém, irmão? O homem é um homem de Deus, é um homem macho. Amém. E macho não tem um autoritarismo. Sabe como é que é o macho? Sabe quem é o macho? É o galanteador, é o educado, É verdade. é o carinhoso. Esse é o macho. Esse é o cara. O que é grosso é marica. É o contrário, com o homem acontece o contrário, entendeu? Com o homem que não é, o homem que é autoritário. Vamos lá! Alta a boca, desgraçada! Cachorra! É que eu fui casar com essa mulher, meu Deus do céu, você parece um capeta, né, meu Deus? Oh, que cruz pesada! Esse é um autoritário, isso não é macho, é marica. Amém? Eu sou autoritário. Machão é flor. O cara se garante, né? Só para ele dar um beijinho no teu marido, é macho. O bobão, o infantil, diz assim: onde é que mais? Isso é infantil. Porque, cara, casar tem que ser uma parada muito de doido, amém, irmão? Amém. Amém? Jovens aí, solteiros. Cara, casar é uma parada de doidão. Sério, cara. Porque tu briga com a mulher, o máximo que tu vai chegar é dar um rolê no quarteirão e voltar. Pode dar um azar de chover, amor. Ainda passa na padaria e leva um picolé. O casamento é uma parada de doidão, cara. Que tu dorme com uma princesa, acorda com um dragão, assim. Oh, Deus! Aí eu nem olho pra cá, meu irmão. Mas olha, lá em casa, eu cantaria assim: gosto muito de te ver, dragãozinho. Vamos lá, Neemias capítulo 1, até versículo 1 ao 4. Neemias 1 ao 4. Neemias 1. Pode vir o tecladista aí se tiver disposição. Só para a galera ir pensando que eu estou acabando. 1 ao 4. Quantos acharam? Digo amém? Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição. Olha o aspecto, o panorama político de Jerusalém. Nós estamos sob a vigência de um outro império, não mais o babilônico. Olha a política acontecendo. E aí diz assim: estão em grande aflição e opróbrio, vergonha. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei. Olha aí, amado, o que Deus requer de nós como pacificadores da Babilônia? Orar, chorar, sentir os problemas da cidade. A gente não pode estar feliz com a infelicidade, só porque eu estou feliz. Casei, aleluia, consegui, tem que orar pela solteira, continuar aí no processo, casando também, né? Tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias.
E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Deus começou a mover o coração de um homem, Neemias, para procurar a paz da cidade. Foi comovido, intervenção de Deus na história, e começando no coração de um filho dele, de um servo dele, de um homem de Deus, de alguém leal, alguém sensível, alguém que chora quando vê o problema, quando vê a família sofrendo, quando vê que os muros caíram, as portas foram queimadas, há um assolamento, há um solapado de algo na minha casa, na minha família, na minha cidade. Queridos, a gente não pode ficar contente com tanta violência. Na sua Bíblia lá, segundo texto para a gente, já estamos terminando, do capítulo 2 de Neemias, versículo 1 ao 9. Capítulo 2, versículo 1 ao 9. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na presença do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, meu irmão, porque o rei, quando falava com você, o negócio pegava. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Fala para o teu irmão: você foi chamado para reedificar a cidade. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. E disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Perceba a política evidente no texto. Perceba a intervenção de Deus na vida política de um povo. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira, olha os recursos públicos, para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu, graças à mão benéfica de quem? Deus. A mão de quem? Então o rei deu cartas para liberar diante dos governadores da cidade. O rei deu recursos reais, recursos públicos, vamos dizer assim. O rei foi movido e mexido no coração por uma intervenção de Deus na política do seu povo. E eu estou indignado com a corrupção, eu estou indignado com muita coisa, e eu quero parar aqui, tem muito mais coisas. Eu ia voltar em Daniel e mostrar a vocês um pouco da estátua de Nabucodonosor. Depois vocês leiam lá a sequência do texto. Daniel interpretando a estátua. Era a intervenção de Deus nos impérios, a intervenção de Deus nos reis, a intervenção de Deus na história política da humanidade, até que viesse uma pedra não lançada por mãos humanas. É a pedra, é a rocha dos séculos, Jesus. Essa pedra está em Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco. É Jesus, a palavra viva de Deus, vindo governar para sempre. E Daniel diz: esse reino não terá fim, será reino sempre eterno. Aleluia! Nós esperamos por esse reino, Senhor. Até que esse reino chegue, a igreja precisa procurar a paz da cidade, a paz da Babilônia. É a nossa função, é a nossa missão. Nós precisamos sair das quatro paredes. Eu já convido a todos para estarem na
nos 7 dias de intercessão, adoração e clamor pela cidade, de 13 a 19, lá no parque de eventos, 24 horas ininterruptas de adoração e intercessão. Convido a você ir lá, botar a sua cara no pó e derramar a sua lágrima pela cidade, na qual Deus te plantou como igreja. Bota na tua agenda aí, qualquer dia. Faz lá, vou aparecer tal hora nesse dia, outro dia eu vou lá, vou chorar pela minha cidade. Vai lá dar um glória, vai dar um brado lá. Nós estaremos fazendo uma vigília. A responsabilidade da nossa igreja é a sexta-feira, dia 17. Estaremos fazendo uma vigília a partir das 20 horas. Amém? Então eu convido toda a igreja. Na verdade eu convoco vocês, amados, para nós chorarmos pela nossa cidade, para nós repreendermos principados, potestades, para nós entronizarmos o Cordeiro nessa cidade. Amém? Para nós falarmos assim: Senhor, tem misericórdia, vem com a tua intervenção na minha cidade, porque na paz da cidade, a minha família, eu vou ter paz. Nós vamos ter paz. Amém? Nós não vamos mais viver esse tipo de coisa, de gente entrando armada aqui e mexendo com os nossos filhos, como já aconteceu. Pessoas saindo da igreja e serem assaltadas na porta da igreja, aproveitando saída de igreja. Nós não podemos nos amedrontar e recuar com medinho. Não, querido. Tem um espírito operando por trás, mas há um espírito maior do que o espírito do mundo, é o espírito de Deus. Só quero você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meu irmão. Nós podemos avançar, resistir, mas em oração, orai pela paz. Orai pela paz da cidade. Dia 17, o dia da nossa igreja lá. Peço aos irmãos para estarem nesse dia lá, principalmente nesse dia. Mas a partir das 8 até 0 hora do sábado, a gente vai estar fazendo a nossa vigília lá, clamando, levantando, a adoração não vai parar. 20, você imagina, mano, nessa hora estará a gente lá adorando o Senhor. Amém? E nós vamos ter um encerramento para quem puder. Nós vamos encerrar com todas as igrejas no domingo, de 11 à meia-noite. 17, 18, no dia 19, de 11 à meia-noite, vai ser um encerramento, um grande clamor de unidade pela cidade, pelas igrejas da cidade. Nós vamos ter o culto normal aqui. Acabou aqui, bebeu uma água e tal, vamos partir para lá. Quem puder, lógico, quem não puder, acorda muito cedo, não tem problema. Mas nós queremos sair daqui com uma galera. Eu chamo a juventude para nos ajudar aí. O encerramento, dia 19. Todas as igrejas, pastores, amigos vão estar lá. Não tem nada de política. Nós fizemos um acordo. Nesse evento, nós não vamos tocar no assunto político. Nós queremos a intervenção de Deus na sociedade, na nossa vida. Nós não queremos ser palanque de nada. Fizemos até depois da eleição para não dar margem. Vamos estar abrindo no dia da padroeira. Deixa eu corrigir, no dia da pseudo-padroeira, porque o padroeiro do Brasil é Jesus, amém? Mas de propósito, nós vamos estar começando nesse dia, de 12 para 13, começa a semana, 7 dias ininterrupta de louvor, adoração, invocar a presença de Deus, clamar, chorar. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Amém, amados? Ah, pastor, eu sou de Anchieta, então não, vem orar, porque tem ministérios participando de outras localidades. Vamos orar pela nossa cidade. Glória a Deus. Mas hoje eu queria falar uma coisa para vocês para terminar essa mensagem. Olha só que coisa linda. Se Ele é o Deus que intervém nas nações, imagine o que não é capaz de fazer em nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: o Deus que é capaz de levantar Nabucodonosor, Ciro, Artaxerxes, reis que não têm aliança com Deus, o que Ele não fará com o filho do Senhor, cuja aliança foi estabelecida por preço de sangue? Se você quer a intervenção de Deus na tua vida, na tua cidade, nós vamos orar agora também pela eleição, nós vamos orar por uma intervenção de Deus sobre a cidade, vamos orar pela paz na nossa cidade. Se você quer, vamos orar aqui, vem aqui no altar. Eu queria fazer esse último momento encerrando essa campanha, orando junto com você, amém? Vamos ficar todos de pé. Se você está insatisfeito com a sua vida, com a sua família, com a sua cidade, se você está entendendo essa palavra,
Se você está entendendo o que Deus está dizendo, olha, orai pela paz da cidade, porque na paz dela vocês vão ter paz. Ou seja, a nossa paz como sociedade está atrelada à paz política, à paz das autoridades, à paz econômica, à paz social, à paz educacional, à paz na saúde. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Aleluia. Não quer não, amor? Não é pelo para receber Jesus não. Amém? Ele está juntinho aqui orando. A não ser que você esteja vivendo no Brasil do PT, amém? Da propaganda do PT, um Brasil lindo, delicioso, gostoso, maravilhoso. A saúde está muito boa, a educação está maravilhosa, hein? Está tudo muito bom. São Januário está de pé, aleluia. Deus, está tudo muito bom. Se você vive nesse mundo, então fica aí no seu lugar, ora pela gente, amém? Que a gente vai estar orando aqui porque a gente vive no mundo real. Oh, glória! Vivemos no mundo real. Eu queria que os diáconos viessem aqui, por favor. Eu queria pedir, pelo menos, vem cá o diácono Alisson, está aí? Vem cá o Alisson. Vem cá o diácono Alisson também, por favor. Agora você está aqui no seu lugar, assim, você está passando. Não sei, mas eu estou convidando você para pedir intervenção de Deus. Senhor, Deus te mudou a história de nações. A minha historinha pequenininha não é nada para o Senhor. Então vem com a sua intervenção. Me ajuda, Senhor. Mas não esqueça de orar pela tua vizinhança. Não adianta você prosperar e estar curado. Tem gente doente do teu lado, tem gente passando fome do teu lado, tem gente roubando do teu lado, na tua cidade, tem violência, tem gente morrendo, corrupção em todos os lugares. Não adianta a gente ter a nossa vidinha, está tudo bem, ninguém dando isso no mundo, não. Se nós formos pessoas normais, nós não vamos ficar felizes com a infelicidade alheia. Então ore pela paz da sua cidade, ore pela paz da sua parentela, ore pela sua vizinhança, ore pela sua igreja, ore onde está o seu redor. Você pode fazer isso agora, como é que você vai no seu lugar, em nome de Deus. Vem cá, já conhece, depois já começa a orar. Levanta um clamor pela cidade, levanta um clamor por uma intervenção de Deus na nossa cidade. Vai se levantar um clamor, igreja. Clama mesmo, clama mesmo, clama mesmo. A Bíblia diz: se o povo que clama pelo nome se humilhar e orar, eu ouvirei, virei e sararei os seus filhos. Deus, as feridas são inúmeras, as dores são inúmeras e constantes. Deus, há muita coisa que assola a cidade. Deus, a insegurança, a falta de paz entre os males. Deus, a contaminação do pecado tem afligido de tal maneira, tantas pessoas
a mente dos jovens, dos adultos, Deus, pessoas que são perdidas, pessoas que estão lá, Pai, ungindo. Oh, Pai, agora eu também quero orar, interceder, Deus, para que esse espírito que assola o Brasil, essa potestade que assola o Brasil, esse demônio que queremos também clamar contra a potestade que foi pontuada no dia de ontem, que prolifera a miséria, que prolifera a petição, que prolifera, Deus, que faz crescer pessoas que mendigam, que faz crescer pessoas que acham que o governo tem que dar, pessoas que ficam se sentindo, Deus, que são, Pai, obrigadas a viverem a sua receber. Deus, que essa entidade de Cosme, entidade de caia por terra também, Deus, que essa entidade que nos vê muitas pessoas viverem na miséria, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos contra essa entidade. Deus, queremos falar sobre o espírito maligno chamado Jezabel. Nós queremos profetizar homens fortes, homens com palavra de Deus, homens que têm convicção daquilo que estão falando, homens que não vivem através de sentimentalismo, mas que criem, que guardam a sua casa, que lutam pela sua casa, aleluia, que botam o joelho dentro do seu lar, e que diga assim, Senhor, essa é a palavra de Deus, aquilo vai acontecer, porque assim que Senhor,
Da adversidade, da fome. O Senhor é aquele que restaura o seu povo. O Senhor é aquele que tem o controle da nossa história. Se o Senhor fez nas grandes histórias das nações, o Senhor pode fazer aqui na nossa igreja. O Senhor pode fazer na minha família, na família dos meus irmãos. O Senhor pode fazer na nossa vida. O Senhor pode fazer no nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia.